Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Sara Nossa Terra, aqui da cidade de Uberlândia, do bairro São Jorge. Meu nome é Vanessa, junto com meu esposo Lucas, a gente vai trazendo um pouquinho hoje para você da Palavra de Deus, o capítulo 16 de Provérbios. Amém? Amém. Olá, gente. Estamos aqui para mais um dia de leitura de Provérbios. E hoje, dia 16, vamos estar lendo aqui o capítulo 16. Amém. Bem, versículo 1, nós diz o seguinte: As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos, eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com a desonestidade. Versículo 9. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. 10. O rei fala com autoridade divina e ele não erra nos seus julgamentos. O Senhor fez os pesos e as medidas, por isso quer que sejam usados com honestidade. Os reis não toleram o mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. O rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. 14. Quando o rei fica com raiva, há perigo de morte, mas o sábio o acalma. Quando o rei fica contente, há vida. A sua bondade é como a chuva da primavera. 16. É melhor conseguir sabedoria do que ouro, é melhor ter conhecimento do que prata. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir, salva a sua vida. O orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. 19. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. 22. A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolices. O homem sábio pensa antes de falar, por isso o que ele diz convence mais. 24. As palavras bondosas são como o mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. 27. Os maus procuram meios de fazer o mal. Até as suas palavras queimam como fogo. Os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros
separa os maiores amigos. O homem violento engana os seus amigos e os leva para o mau caminho. 30. Cuidado com quem sorri e pisca maliciosamente. Essa pessoa está com más intenções. Uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são uma coroa de glória. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar até cidades inteiras. Os homens, e por último, os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Amém. Glória a Deus, né, por esse capítulo 16 de Provérbios. A gente quer fazer um destaque aqui para poder começar. A gente vai falar de alguns versículos e eu quero começar falando do versículo 1 ao 3, que fala assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os seus desígnios serão estabelecidos. Né? O que a gente pode entender disso daqui? Que é importante a gente fazer planos, é importante a gente ter nossos sonhos, né? E também é importante a gente consagrar, né, a nossa vida e consagrar os nossos planos, né, os nossos objetivos, os nossos projetos a Deus. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o seu coração. Às vezes um plano que você coloca no seu coração não é aquilo que Deus tem para a sua vida, né? E quando a gente ora a Deus, né, Ele vai mostrar pra gente qual é o melhor caminho, né? Ele vai mostrar pra gente o que a gente tem que seguir, né? E muitas vezes o que a gente faz, né? A gente ora, entrega os nossos sonhos, os nossos planos a Deus. E quando a gente se levanta, né, o que a gente faz? A gente vai lá e fala assim: Senhor, me devolve aqui os meus planos. E a gente segue sozinho, né? A gente não consagra verdadeiramente, né, os nossos planos, né, os nossos objetivos a Deus. Então, aprenda a confiar em Deus. Confie no tempo dele, né? Dependa verdadeiramente de Deus, né? E eu quero perguntar para você, né, quais são os seus planos, né? Quais são os seus objetivos? Faça planos a médio prazo, a curto prazo e a longo prazo. É importante você se organizar, né? Organize a sua vida, né? E consagre a Deus, né? Deixa Deus fazer a parte dele, né? Que você vai ver o quanto a sua vida vai ser abençoada, né? E o outro versículo que a gente quer destacar aqui é o versículo 6, que fala assim: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal, né? O que isso quer dizer? Que a gente precisa da ajuda de Deus, né? Que quando a gente tem a ajuda de Deus, Lucas, o que a gente consegue? A gente consegue vencer as tentações, né? A gente consegue vencer aquilo que nos limita, né? Porque Deus, Ele vai estar à frente, né? E a gente vai conseguir ir além. E outro destaque que a gente quer falar também é o versículo 9, né, Lucas? O versículo 9, nós também queremos destacar aqui. Lá diz o seguinte: a pessoa faz seus planos, pode fazer os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Amém. Amém. Nesse versículo, né, vemos, né, algo muito importante. Que, como minha esposa falou, é importante que se faça planos na vida, né? Uma vida planejada, né, é muito melhor do que uma vida empurrada pela barriga, né? Como aquela música, né, que a gente deve evitar, né? Deixa a vida nos levar. Não é a vida que deve levar a gente, né? A gente tem que planejar. Deus deu faculdades, a gente inteligência, né? A oportunidade de sermos sábios, né, para a gente poder planejar as coisas, né? É importante que a gente tenha planejamento. Mas esse planejamento, né, precisa ser de acordo, né, procurar ser de acordo com Deus, né, com a perfeita vontade de Deus.
Porque muitas vezes a gente faz planos, né, e a gente se frustra, né, não sabe por quê, né, porque a gente esquece que Deus, nosso Criador, né, que nos formou, né, que Ele nos predestinou, né, nos deu um propósito, né, uma razão de ver lá na frente, né. Então que nossos planos, né, que nós temos a liberdade de apesar dessa predestinação, nós temos liberdade de escolher na vida, né, de tudo, né, mas que essas nossas escolhas, né, sejam escolhas sábias, né, e também preenchidas, né, com conhecimento da palavra de Deus, né, para que tudo coopere, né, para realmente estarmos, né, na presença de Deus, né, e não quebrar a cara na vida. Né? Amém. Amém. E mais na frente queremos dar outro destaque, outro versículo, né, importante também, né, que fala, tem muito a ver com o que a gente viu agora, né, que ela diz o seguinte. Qual versículo? O versículo 18. Versículo 18. O orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. Ou seja, não vale a pena ficar orgulhoso por aquilo outro, né? Porque nós devemos ser humildes, reconhecer que na vida, por mais que a gente acha que sabe das coisas, né? A gente não sabe tudo, né? Como até um filósofo, né, conhecido, né, já falou, né? O que eu posso dizer que eu sei é que nada sei, né? Sócrates. Realmente é uma verdade, devemos ser humildes, né? Humildes, no caso, é claro, para poder saber, conseguir ouvir a voz de Deus, né? Saber ouvir a voz de Deus, e também ouvir conselhos, saber encontrar as pessoas certas, né? Para ouvir aqueles conselhos, como uma liderança, né? Alguém que está mais maduro na fé, mais maduro, né, na vida, né, que você, que possamos ter a humildade de reconhecer essas pessoas, né, escolher, né, quem são os nossos verdadeiros exemplos, influenciadores, né, e não nos deixar também influenciar por outras coisas aí nada a ver. Mas aqui o foco aqui é que a gente procure não se encher de orgulho, né, das coisas, né, achando que é a autoridade naquilo outro. E quando a gente fala sobre humildade, né, a gente pode ver também o versículo 24, que fala: palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo, né? Como assim a ver com humildade? Né? Quando a gente vê esse versículo 24 aqui, a gente vê que a gente precisa ter humildade ao falar, né? A gente precisa ter cuidado quando a gente fala, a maneira como a gente fala, porque muitas vezes, dependendo da forma como a gente fala alguma coisa para uma pessoa, a gente acaba machucando e até adoecendo aquela pessoa pela nossa maneira de falar, né? E eu quero desafiar você, né, que está aqui nos vendo, a exercitar a sabedoria, né? Exercitar a gratidão, né? Pegue 3 pessoas aí que faz parte do seu grupo de amigo ou da sua família, seu esposo, seus filhos, né? E exercite a gratidão. Como? Elogiando, né? Elogie essas pessoas de maneira sincera, igual fala aqui nesse versículo. Palavras agradáveis são como favo de mel, né? Você vai ver o quanto você vai conseguir mudar o seu dia e o dia dessa pessoa que vai estar recebendo esse elogio sincero, né? Então eu deixo aqui esse desafio para você, né? De pegar 3 pessoas, somente 3, né? E faça um elogio. E você vai ver como esse versículo aqui vai te ajudar a melhorar a vida de alguém, né? E outra coisa para a gente finalizar são os versículos 32 e o 33, né? Que a gente vai estar falando agora um pouquinho. 32 para finalizar, 32 e 33 aqui. Também a gente quer destacar. Lá diz o seguinte, né? Vale mais ter paciência do que ser um valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. E por último, né,
os homens jogam os dados sagrados para tirar sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Amém? Assim está escrito aqui nessa minha versão. Amém. No 33 aqui está mencionando esse negócio de dados sagrados aqui. Isso eram pedras marcadas, né, que eram costume que as pessoas usavam, né, para determinar através daquilo qual que era a vontade de Deus, né? Mas aqui a gente vê que a vontade de Deus é a vontade de Deus, né? Ele que vai, não quer dizer que essas pedras que são a vontade de Deus, que está querendo dizer. E o 32 aqui, como a gente leu, né? Fala pra gente ter paciência. O que isso quer dizer, né? Exercitar o domínio próprio, né? Ter o domínio próprio, né? Que é um fruto do Espírito Santo, né? Por isso deve-se buscar muito o Espírito Santo para ter essa paciência, ter esse domínio próprio, de saber se controlar para tomar as decisões na vida, né? Porque na vida, né, a gente não pode tomar decisões, por exemplo, quando a gente está com um estado emocional muito alterado, ou seja, você está muito feliz ou está muito triste, você não pode tomar decisões importantes assim, né? O equilíbrio é a palavra-chave, e nesse equilíbrio você precisa ter esse fruto importante do Espírito Santo, que é o domínio próprio, que fala inclusive lá em Gálatas 5, né? Paulo fala em Gálatas 5. Amém. Amém. Para finalizar, a gente vai estar orando aqui rapidinho para a gente poder estar terminando. Amém? Vamos Amém. fechar nossos olhos. Amém. Pai amado, Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Clamamos, ó Pai, pela tua sabedoria. Clamamos, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar, nos auxiliar, ó Pai, a confiar em Ti, a consagrar os nossos sonhos, consagrar os nossos planos ao Senhor. Pai, abençoa cada um dessas pessoas que estão aqui nos assistindo, que o Senhor possa, ó Pai, ser o centro da vontade da vida delas e que elas, Pai, possam ter cada sonho, cada projeto, cada objetivo consagrado ao Senhor. Desde já nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Que vocês fiquem com Deus, né? E dá o joinha de vocês aí, né? E volta um pouquinho para poder ver os provérbios anteriores que vocês não viram, né? E fiquem ligados, né? Que são 31 livros, né? E capítulos. E tem mais coisa, muita coisa boa pela frente aí. Fiquem com Deus. É isso aí. Curte e compartilha. Amém. Amém. Confiar e em Deus esperar é o que o homem pode fazer.